Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Mura Karma Mura Hate Galaya Bandiya Kuvishaya Vishtagarante Diyache Pelaiya. Os dois irmãos Sakaramalika e Dabirakasha, muito habilmente, muito humildemente, confessaram que, devido às suas atividades abomináveis, estavam agora atados pelo pescoço e pelas mãos e tinham sido atirados num fosso repleto de objetos de gozo material dos sentidos, abomináveis e semelhantes a excremento. A gente, isso aqui é Rupa e Sanatana Goswami falando, a gente pensa que tem algum avanço, que é devoto, que... Olha o que os dois irmãos, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, estão falando. Sanatana Goswami é o patrono do movimento da Hare Krishna no mundo. Ele é a autoridade máxima, é ele que a gente segue. Os dois irmãos, com seus nomes anteriores, Sakaramalika e Dabirakasha, que são Rupa Goswami e Sanatana Goswami, muito humildemente confessaram que, devido às suas atividades abomináveis, estavam agora atados pelo pescoço e pelas mãos e tinham sido atirados num fosso repleto de objetos de gozo material dos sentidos, abomináveis e semelhantes a excremento. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakura explica Kuvishaya Garta do seguinte modo: devido às atividades dos sentidos, sujeitamos-nos a muitos processos de gozo dos sentidos, e assim as leis da natureza material enredam-nos. Este enredamento chama-se Vishaya. Ao serem realizados por meio de atividades piedosas, os processos de gozo dos sentidos são chamados de Suvishaya. A palavra Su significa bons e Vishaya, objetos dos sentidos. Ao realizarem-se em condições pecaminosas, as atividades de gozo dos sentidos são chamadas de Kuvishaya, ou mau gozo dos sentidos. Em ambos os casos, quer Kuvishaya, quer Suvishaya, essas atividades são materiais. Boas ou ruins, piedosas ou ímpias, são materiais. Sendo assim, são comparadas ao excremento. Em outras palavras, deve-se evitar semelhantes coisas. É preciso ocupar-se no transcendental serviço amoroso a Krishna, a suprema personalidade de Deus, para livrar-se de Suvishaya e Kuvishaya. As atividades de serviço devocional são livres da contaminação de qualidades materiais. Portanto, a fim de livrar-se das reações de Suvishaya e Kuvishaya, é preciso adotar a consciência de Krishna. Dessa maneira, salvar-nos-emos da contaminação. A este respeito, Srila Narottama Dasa Thakura canta: Karma Kanda Gyana Kanda Kevala Vishera Banda Amrita Baliya Ye Lakhaya Nanajuni Sadafire Kadaria Bhakshanakari Tarajama Adha Patijaya. Tanto Suvishaya quanto Kuvishaya enquadram-se na categoria de Karma Kanda. A outra Kanda, plataforma de atividades, chama-se Jnana Kanda, ou seja, especulação filosófica sobre o efeito de Kuvishaya e Suvishaya, com a intenção de descobrir o método de libertar-se do enredamento material. Na plataforma de Jnana pode-se abandonar os objetos de Kuvishaya e Suvishaya, porém, esta não é a perfeição da vida. A perfeição é transcendental, tanto a Jnana Kanda quanto Karma Kanda. A
perfeição está na plataforma de serviço devocional. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya, Srila Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jaya, Srila Prabhupada Ki Jaya. Atividade transcendental é atividade que não enreda. Por isso é a única que está acima de karma kanda, atividade piedosa, ou de jnana kanda, que é a atividade de especulação filosófica. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, instruções para seres humanos civilizados, verso 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Dvaudaivi Pitrikariyetrim Ekaikanubayatrava Vojayet Sumsamridvapi Shradhe Kuryam Navishtaram. Tradução, vamos repetir, por favor, o verso 3. Durante a ocasião em que se apresentam oblações aos semideuses, durante a ocasião em que se apresentam oblações aos semideuses, devem-se convidar apenas dois brahmanas, e ao serem feitas oblações aos antepassados, podem-se convidar três brahmanas, ou em qualquer um desses casos, um brahmana poderá ser suficiente. Muito embora alguém seja muito opulento, não deve ficar convidando outros brahmanas, nem empregar vários recursos para tornar essas cerimônias muito pomposas. Repetindo, durante a ocasião em que se apresentam oblações aos semideuses, devem-se convidar apenas dois brahmanas. E ao serem feitas oblações aos antepassados, podem-se convidar três brahmanas. Ou, em qualquer um desses casos, um brahmana poderá ser suficiente. Muito embora alguém seja muito opulento, ele não deve ficar convidando outros brahmanas, nem empregar vários recursos para tornar essas cerimônias muito pomposas, muito opulentas, né? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como já mencionamos, Srila Advaita Acharya convidava apenas Haridasa Thakura para participar da cerimônia em que se costuma fazer oblações aos antepassados. Assim, ele seguia o princípio segundo o qual Name Bhakta Chaturvedi Mad Bhakta Swapacha Priyaha. O Senhor diz: não é necessário que alguém se torne muito hábil em conhecimento védico para então poder ser meu Bhakta ou devoto. Mesmo que alguém nasça em família de comedores de cães, ele pode tornar-se meu devoto e ser muito querido por mim, apesar de ter nascido em tal família. Portanto, as oferendas devem ser dadas ao meu devoto,
e tudo que o meu devoto me oferecer deve ser aceito. Seguindo esse princípio, todos devem convidar um Brahmana ou Vaishnava conceituado, uma alma realizada, e alimentá-lo ao realizar a cerimônia Shraddha, em que se fazem orações aos antepassados. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udhiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitam jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Dwau Daive Pitrikarietrim Ekaikam Ubhaya Trava Bhojayet Susamri Dwapi Shradhe Kuryam Navishtaram. Navishtaram, aqui é a parte mais importante desse verso aqui. Shradhe Kuryam Navishtaram. Executar atividades, ficar tentando fazer. Você não está cantando japa não, né? Não. Nessa hora não canta, tá? Hora de ouvir é ouvir, hora de cantar é cantar, cada coisa na sua hora. A execução de qualquer cerimônia, gente, a execução de qualquer atividade, deve ter como objetivo, como foco, satisfazer o Senhor de todas as cerimônias, de todos os sacrifícios, que é Vishnu, que é Krishna, que é Deus. Essa é a compreensão mais elevada. Agora, como se satisfaz Krishna? Como se satisfaz Deus? Só com completa espontaneidade, completa devoção, completa entrega. Então, aqui, instruções para seres humanos civilizados. São instruções para o ser humano, basicamente para todos os seres humanos que querem sair dessa mesmice de homens incivilizados, como é o mundo inteiro vive essa consciência incivilizada, a consciência onde sequer os princípios religiosos básicos são entendidos, são seguidos, onde sequer os princípios ritualísticos básicos para o ser humano são obedecidos como rezam, como prescrevem os Shastras, os Vedas. Então essa é a instrução de Narada Muni, mas aqui nós estamos aprendendo a realização verdadeira de sacrifício, a realização correta de sacrifício, como as almas liberadas executam o sacrifício, como as almas condicionadas que querem se situar numa condição liberada também devem seguir os passos desses exemplos, desses homens exemplares, esses acharyas sattva vrite, para se tornarem perfeitos nessa vida. Então, aqui está se mencionando atividades acima desse conceito material de mera realização de cerimônias ritualísticas. Tanto é verdade que, ao exemplo, primeiro Narada Muni está falando que, olha, quem não entendeu ainda, Krishna fala, eu como através da boca dos Brahmanas. Eu falo através da boca dos Brahmanas. É tudo isso que Krishna fala no Bhagavad Gita. Então, um ser humano, para ser ser humano de primeira classe, ele tem que pelo menos se tornar um Brahmana. E Brahmana é um ser humano que vive assim, sem nenhum problema nessa plataforma. Shamo, Damas, Tapa, Shotyan, Shanti, Arjavam, Evacha também, Gyana Vigyana, Aistikyan, Brahma Karma Swabhavadyan. Um Brahmana é uma pessoa realmente religiosa. Aistikyan. Aistikyan é a última. Brahma Karma Swabhavadyan, quer dizer, essas são as qualidades que um ser humano de primeira classe, que é um Brahmana, trabalha com elas. Não é um devoto de Krishna ainda, um Vaishnava. Não é. Não é. Mas para ser um devoto de Krishna tem que chegar antes nessa plataforma de Brahmana.
Prabhupada, quando foi iniciar os devotos, começar a introduzir todos os ocidentais na consciência de Krishna, a realizarem o sacrifício que dá autorrealização nessa era, foi por etapa. Primeiro todo mundo apareceu assim, contaminado, cheio de vício, fumando, bebendo, fumando maconha, cheirando cocaína, se intoxicando, e Prabhupada foi intolerante, aceitou e foi falando, olha, só que vocês têm que sair dessa plataforma animalesca, vocês têm que virar seres humanos, e para virar seres humanos, vocês precisam seguir estritamente 4 princípios básicos que são o embasamento da religião, a base da religião, que são para alguém se tornar realmente um ser humano introspectivo, que está voltado para o conhecimento verdadeiro, que é o espiritual, para entender Brahman, a alma, o espírito, e o Brahman supremo. Ter a realização de Atma Tattva, a realização de si mesmo como Atma, como alma, e a realização de que existe a alma suprema, o Paramatma, que é um amigo que está no coração. E que existe ainda uma relação eterna entre essa alma e a alma suprema, que se cultivada com Krishna no coração, vamos estendê-la para a origem de Krishna que está localizado no coração, que é Bhagavan, que é a pessoa suprema, que é um relacionamento ainda mais elevado, mais íntimo com Deus. A realização de Bhagavan, não de Paramatma. A realização de Deus no coração. Mas isso é um processo que primeiro tem que se tornar ser humano, depois tem que se tornar religioso de verdade, um Brahmana, para depois se tornar um Vaishnava, uma alma rendida a Krishna, que executa atividades que não geram reações a karma, serviço devocional, Bhakti Kanda, Bhakti Yoga, serviço devocional puro, pelo menos de propósito. Nós podemos ser contaminados, ainda temos defeito, mas o propósito é puro, a atividade é pura, é transcendental, e irmos nos purificando a ponto de chegarmos no nível do Vaishnava de verdade, no nível do Vaishnava puro, no nível do Mahavaishnava, e quem sabe se tornar também, como alma liberada, como a Nityasiddha, um exemplo, uma luz para o mundo inteiro, iluminar o mundo inteiro. Então esse é o caminho gradual. Então por isso que Prabhupada falou, não ligou, tudo bem, por enquanto tudo bem, mas agora vocês estão sendo iniciados no processo de Harinama, por um Brahmana autêntico, que no caso era ele, por um devoto autêntico, que no caso era ele, que vai aceitar tudo que vocês derem como um sacrifício. Aqui está falando, precisa de um Brahmana só, na verdade. Narada Muni falou. Na execução do sacrifício, se tiver um Brahmana qualificado mesmo, já basta. Então, Prabhupada é esse Brahmana qualificado para nós. Então, vocês oferecem tudo a... Prabhupada não falou, a mim, mas falou ao mestre espiritual, que é esse Brahmana qualificado, e assim Krishna vai aceitar essas oferendas todas, esse sacrifício todo de vocês, e vocês vão tirar proveito, porque Krishna fala através desse Brahmana, come através desse Brahmana. Vocês vão comer só praçada, vocês vão ouvir só sobre a verdade absoluta, de maneira inadulterada, de maneira correta, com um link puro, direto, de conexão da verdade em sucessão discipular com o próprio Deus, que é o mestre espiritual original. Essa é a mensagem aqui. Por isso que Prabhupada sempre falava, as cerimônias devem ser feitas de maneira muito simples, mas com muita pureza, com muita devoção. Porque a única coisa que vai pesar para funcionar vai ser a devoção, vai ser a pureza. Se tiver devoção, se tiver pureza, Krishna vai estar presente. Se não tiver, não adianta fazer uma cerimônia com um monte de brahmanas desqualificados, com pompa, assim, incomensurável, como os indianos fazem. Como os indianos fazem, com atividade completamente material. Quando a criança nasce, quando vai se casar, quando alguém morre. Essas cerimônias básicas, os indianos, em ignorância, fazem festas. Tem festa de casamento de indiano que dura 10, 15 dias, só festa do casamento. Festa de nascimento, festa para os antepassados, assim, cerimônias ritualísticas assim, mas super opulentas, gastando uma fortuna. Isso não quer dizer nada, gente. Isso não quer dizer nada. Se não tiver um Brahma
puro ali que represente Deus de verdade, não vai acontecer nada. Aí alguém pode pensar, então tem que ter algum guru indiano. Não é isso. Não é isso. O Senhor Chaitanya explicou aqui para vir para aqui Banyasa, Shudra, Kenenaya, Jai Krishna, Tattva Veda, Sei Guru Raya. Pode ser quem for. Se alguém se tornou um mestre na ciência da consciência de Krishna, independentemente do nascimento dele, não precisa ter nascido na Índia, não precisa ter sido filho de brahmanas, não precisa ter nascido numa família de devotos, não precisa ser um asceta determinado, um sannyasi, um devoto erudito. Não precisa ser nada disso. Precisa ser um devoto de verdade de Krishna, alguém que compreendeu a mensagem de Krishna e vive ela, um representante de Krishna de verdade, que está absorto no serviço a Krishna por compreensão filosófica e completamente apegado a Krishna por amor a Krishna. Esse é o Brahmana qualificado para aceitar as oferendas de qualquer sacrifício, a entrega de qualquer doação em sacrifício a Vishnu, porque das mãos desse Brahmana Krishna realmente recebe. Tanto é verdade que Prabhupada está explicando aqui no significado. Srila Advaita Acharya. Advaita Acharya é o Mahavishnu encarnado há 532 anos atrás, 33 agora, né? Está indo para 33. Foi esse ano? Completou. Agora estamos a 532 anos do aparecimento do Senhor Chaitanya. Nessa época, o Mahavishnu encarnado, o Mahavishnu, é aquele que é a causa da manifestação dessa universo cósmico material inteiro, Advaita Acharya, fazia cerimônias obedecendo os princípios védicos, de acordo com o que rezam as escrituras, e convidava Haridasa Thakura para participar. Haridasa Thakura não era de nascimento Vaishnava, não era de nascimento indiano, era muçulmano. Era muçulmano. Mas através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele tinha um status tão elevado de devoção por Krishna, tão elevado de alguém que representa o movimento que pode salvar o mundo nessa era, que é o movimento da consciência de Krishna, que é o mesmo que Srila Prabhupada deu ali para os jovens ocidentais, para os hippies, que ele é considerado o Acharya dos Santos Nomes, aquele que veio representar o Mahamantra Hare Krishna nessa era, porque o Haridasa Thakura, apesar de ter esse nascimento muçulmano, ele cantava Hare Krishna sem parar. Ele entendeu a mensagem do Senhor Chaitanya para a era de Kali. Na era de Kali não há outra alternativa a não ser executar Sankirtana Jagya. Esse é o sacrifício da era. Esse é o sacrifício que, sendo feito, todos os outros sacrifícios vão ser automaticamente bem-sucedidos, vão ser prósperos, vão sair com êxito. Então, o que o próprio Mahavishnu, como Advaita Acharya do Panchatattva, fazia? Como já mencionamos, Srila Advaita Acharya convidava apenas Haridasa Thakura para participar da cerimônia em que se costumava fazer oblações aos antepassados. Quando ele ia realizar essa cerimônia de Shraddha, ele chamava só um Brahmana, mas também que Brahmana, né? Advaita Haridasa Thakura. Quando nós executamos essas cerimônias, sem muita pompa, sem muita preocupação, a gente convida, a gente chama Srila Prabhupada. É pouco? É pouco. Quando nós executamos o nosso Sankirtana Jagya, o centro, o Brahmana, que é o centro dos nossos sacrifícios todos, quem é adorado, é Srila Prabhupada. É pouco? Será que dá para ter sucesso ou não? É Prabhupada. Que veio e introduziu esse... É ele que está explicando tudo isso.
que o que pese é a devoção, o que pese é a pureza, e o restante não tem valor nenhum, é resto. Então Prabhupada fazia essas cerimônias todas, Agnihotras, cerimônia de iniciação, casamento dos devotos, mas tudo de maneira muito simples, porque o principal tinha ali a presença de Krishna. Só que ele quis que todo mundo entendesse isso, então ele falou para aqueles jovens, até agora eu tolerei vocês assim, mas agora eu vou dar um remédio para vocês que cura. Vocês vão ter que tomar esse remédio. Remédio, gente. O nome já diz, é remédio. Remédio. Remédio você não pode tomar assim. Hoje eu estou no barato de tomar. Amanhã não. Agora acho que eu não vou tomar. Não, pensando bem, hoje eu não estou tão mal, não vou tomar. Remédio é remédio, é prescrição médica, está na bula. O que o remédio faz, para que ele serve, por que ele foi recomendado pelo médico capacitado. Então, Prabhupada receitou o remédio porque ele é um médico capacitado e tem que ser tomado daquela maneira. Então ele falou, agora eu vou iniciar vocês no processo de Harinama. Esse processo, por se falar a palavra Krishna uma vez, alguém já começa a mudar de corpo, já muda de corpo de acordo com a explicação de Sanatana Goswami. Já está Kanchanatan Yati Kansilasa Vidanata. Tato Diksha, iniciação, Diksha. Tato Diksha Vidanena. Dvijatan, o segundo nascimento. Jayate Nrina. Sanatana Goswami fala que o santo nome de Krishna é tão poderoso que ele falado uma única vez ele já começa a mudar, espiritualizar o corpo de quem falou. Falado uma vez. Agora imaginem quando ele é falado, cantado, repetido, dentro de um processo recomendado, que é como o médico deu o remédio para o doente, para o paciente ir tomando de maneira adequada. Embora alguém não consiga perceber a cura, essa cura está acontecendo, vai acontecer, porque isso é prescrito pelos Shastras e nós temos que acreditar nas Escrituras. As Escrituras falam isso, que a partir do momento que você aceita a ordem do mestre espiritual de cantar o santo nome, você se submete a seguir as regras e regulações prescritas pelo mestre espiritual, o Acharya, o Brahmana, o devoto qualificado, e você ouve e segue tal devoto puro. Quando você é iniciado assim por um devoto fidedigno e começa a tomar o remédio que ele te dá, você vai se curar de todas as doenças. Você vai se curar da doença máxima, que é a identificação com esse corpo material, que é o apego a esse corpo material, e você vai se tornar completamente espiritualizado e são. Isso é o que fala esse verso que eu estou falando. E é o único processo para acabar com, não essas doencinhas, as doenças principais, nascimento, doença, velhice e morte. Não um sofrimentinho aqui, outro ali. Não. Os inimigos naturais da entidade viva corporificada, do ser humano que pode entender isso. A fome, a sede, a ilusão. São 6 itens. Sabe quer dizer 6? Saguna. 6 açoites. 6 gunas que judiam do ser humano, judiam da entidade viva corporificada a vida inteira, que são fome, sede, ilusão, lamentação, invalidez, e o 6º, e a morte, desaparecem quando alguém é iniciado por um devoto autêntico, assim, no cantar do santo nome, e segue estritamente a receita dada por esse mestre espiritual fidedigno. Então, daqueles jovens todos lá que ouviram do médico Srila Prabhupada e seguiram, vários se espiritualizaram mesmo, se curaram, vivem hoje fixos como alma, Drishtaeva Manishwari. Se tornaram também acharyas, exemplo para todo mundo, devotos puros. E uma imensidão sucumbiu. Mas sucumbiu por quê? Porque não tomou o remédio. Não
Não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar, não sexo ilícito, para virar um Brahmana, para depois virar um ser humano de primeira classe, né? Para depois virar um Vaishnava, um devoto de Krishna, e começar a trilhar o caminho da transcendência. Então o Brahmana é tranquilo, chama. O Brahmana é Dhamma, autocontrolado. Um Brahmana é, chama Damas, Tapat, austero, se esforça. O Brahmana pula cedo, adora Krishna. O Brahmana toma banho porque ele é Shauchan, limpo, puro. Um Brahmana está assim, nesse padrão. Isso é para se tornar um ser humano de primeira classe. Tranquilidade, autocontrole, austeridade e limpeza. Chama Damas Tapat Shauchan. Um Brahmana é Shanti, sempre tolerante com os outros. Ele não tolera a loucura dele mesmo. Ele é muito grave com ele mesmo, mas muito tolerante com os outros. Shanti, pacífico. Arjavan, honesto. Evaccha. Gyana, ele tem conhecimento e põe o conhecimento na prática. Vive com sabedoria. Vigyana, Gyana Vigyana. Assim ele é Aistika, um verdadeiro religioso. Não esses falsos religiosos. Ele é um verdadeiro religioso. Ele está na bondade. Assim, para ele não é problema nenhum, não carne, não peixe, não ovos, para desenvolver o senso de misericórdia. Não intoxicação, para ser austero para a vida espiritual, para não perder a determinação. Não sexo ilícito, para manter a pureza, a limpeza. E não jogos de azar, para não ser um farsante, mentiroso, para ser um Brahmana, um ser humano veraz, verdadeiro. Fez isso aí, aí vai começar a entrar na plataforma de serviço devocional, de vida espiritual. Passou por todo esse processo, por quê? Embora haja ainda imperfeição, haja falha em quem aceita esse médico, em quem está doente, em quem está querendo se curar, mas ele é determinado e vai em frente, apesar das limitações, apesar das falhas, apesar da incompetência, que não pode ser uma permanência, a gente tem que ir gradualmente se tornando competente. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem, amanhã é melhor que hoje, porque isso é sinceridade. Ainda assim que haja certas discrepâncias e falhas ainda, porque estamos oferecendo isso para o Brahmana qualificado, para o devoto puro de Krishna, que tem muita devoção por Krishna, portanto das mãos dele, Krishna aceita até a nossa oferenda contaminada, mas quando passa pela mão dele é um filtro que torna essa oferenda pura. Krishna aceita isso e assim o Senhor do sacrifício desfruta do sacrifício executado por todos nós. É assim o processo de purificação. É isso que acontece. É assim que tem que acontecer. É assim. Então por que Prabhupada continua aqui falando? Não é necessário que alguém se torne muito hábil em conhecimento védico para então poder ser meu bhakta ou devoto, Krishna falou. Porque lógico, no começo somos todos imperfeitos, cheios de desejos, limitados, sacamas, mas temos que tomar doente. Nunca alguém ouviu dizer que você toma um remédio e já curou, já ficou são de vez. É um tratamento, não é? Qualquer doença é um tratamento. Física, grosseira ou sutil, psicológica. Qualquer doença exige um tratamento. A nossa doença é o nosso apego a tudo que é mentira. A ilusão ao corpo, aos subprodutos do corpo, ao que seca o corpo, à amizade mundana, ao amor mundano. Essa é a nossa doença. Essa é a nossa doença, a gente tem que se curar dessa doença. Agora, se qualquer doencinha aí, por exemplo, pressão alta, está recomendado, a pressão alta você tem que tomar regularmente esse medicamento, não pode negligenciar, porque se você der um vacilo, estoura, você morre. Mas aí eu vou e falo, não, isso não é bobagem, o médico falou isso aí, mas o que acontece? O que acontece? Estoura uma veia, tem um infarto, tem um aneurisma, estoura.
mas hoje eu não estou legal e tal. Legal ou não legal, bem ou mal, se sentindo bem ou não, a gente tem que tomar o remédio todo dia. Tô tranquilo, faço todo o sadhana, que é o processo para curar, faço todo o bhajana kriya, a adoração correta para me purificar, que isso é tomar o remédio que o mestre espiritual está dando. Canto o santo nome do jeito que o mestre espiritual mandou cantar, 16 voltas no mínimo, faço tudo que está prescrito, porque eu estou tomando remédio. Ou então eu vou infartar a qualquer momento, se eu achar que não, hoje não. Eu tomei por algum tempo, agora não vou tomar mais, porque eu já tomei demais e tal. Faz isso. Tá com diabetes? Para com o remédio e volta a cair na vida. Se enche de açúcar e fritura e tal, porque foriguinha de ferro, não dá mais, tudo bem, você vai fazer, pode fazer, você desobedece o médico. Mas diabetes vai lá em cima, vai ou matar de vez, ou vai fazer você ir devagarinho cortando a ponta do dedo, o pé, a perna, assim até. Por quê? Porque não está obedecendo. Tem que obedecer, tem que seguir. Não, mas isso aqui eu não estou legal. Gente, remédio não tem esse negócio de eu tomar se estou legal ou não. Eu tenho que tomar nem que seja na marra. Não é assim. Como que eu posso negligenciar o remédio se eu sou um doente em estado deplorável? Estou assim na UTI e eu não vou tomar o remédio. Eu tenho que entender que eu estou na UTI, eu tenho que tomar o remédio, senão não tenho outra chance. Isso é compreensão. Isso é trilhar o caminho da cura, da salvação. Qualquer outra coisa não adianta. Pode ser quem for, pode se esforçar como for, pode ser esforço pessoal, pode ser esforço comunitário, pode ser esforço de parente, de mais gente, Não adianta, não adianta. Você pode pegar o burro, levar ele até a lagoa. Isso aí você pode fazer de várias maneiras. Você pode pegar um doente e internar ele. Você pode deixar ele na clínica, você pode deixar ele nas mãos dos médicos. Você pode... Mas tomar água lá, tomar o remédio, vai depender dele. Porque se ele não quiser, ele trava. Trava e não toma. Se aplica, amarra o cara dá um jeito de se soltar e arrancar. Tem que ter esse mínimo de favorabilidade, Tathagama Pravartana, com o processo de Shravana Kirtana, de ouvir e cantar, para poder se curar, senão não tem chance. A culpa é do remédio? Remédio é de primeira classe. A culpa é do médico? Médico é de primeira classe. A culpa é do processo? O processo é a bula dado certinho. A culpa é das armas? Não, a culpa é do índio. O índio que é teimoso e incompetente. Cabeça dura, burro e vai morrer. O resto tudo é de primeira. Não é assim. Então a gente tem que entender isso. Eu estou na UTI. Na UTI. E todo mundo aqui nesse mundo está na UTI. É unidade de tratamento intensivo. Ou eu recebo um tratamento intensivo e coopero, sou favorável, ou eu vou morrer. Vou sucumbir. Não tem outra alternativa. Então, Hare Nama, Eva Keva Mankalo, Nastyeva, Gatiranyataha. O próprio Deus, o Senhor Chaitanya falou, nessa era que está todo mundo na UTI, na Kali Yuga, só tem uma salvação, tomar o remédio. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas não é caprichosamente.
doente não. Talvez um doente maluco pense, hoje eu não vou tomar remédio nenhum, não canto Hare Krishna, mas amanhã eu vou cantar 200 voltas de Japamala, vou tomar. É como alguém que fala, hoje eu não vou tomar nenhum captopril, eu tenho diabetes, mas eu não vou tomar pressão alta, eu não vou tomar nenhuma losartana, mas amanhã eu tomo 50, ele vai morrer, ele é louco. Não é assim não? Isso é capricho. Então é paulatinamente que se cura, que se avança, que se entende e se trilha o caminho com perfeição, ouvindo e seguindo os médicos, os enfermeiros, quem está ali para te ajudar. Olha, é assim que faz e tem que fazer. Não importa, tem que fazer, tem que curar. Não, mas é que eu estou querendo fazer. Como que alguém que está na UTI pode sonhar de querer fazer outras coisas? O cara está lá na UTI, mas ele fala, não, mas é que eu estou preocupado porque minha família, eu tenho minha esposa lá que está precisando. O que ele pode fazer na UTI? Não, é que eu tenho conta para pagar. Tem mesmo, mas e daí? Como é que você vai pagar a conta na UTI? Vai levantar de lá, vai tirar tudo, tirar os aparelhos, vai sair e vou trabalhar para pagar minha conta? Para de pirar, isso é piração completa, não existe isso. Primeiro a gente se cura, depois a gente cumpre com os compromissos como ser humano normais. Os compromissos normalmente. Primeiro tem que ser curado, gente, senão não tem chance. Incrível, mas é isso que está sendo falado aqui, é só isso, mas nada além disso. Seu Dharma Sastra Parantapa é um processo que tem que só alguém ouvir e seguir, ele, Mrityu Sansara Vartmani, ele supera não a doença, mas até o nascimento, a doença, a velhice e a morte. Quem não nasce mais não tem que morrer mais. Sai, não da UTI, mas sai desse mundo material onde tem a UTI dentro dele. Aí não tem mais problema nenhum, acabou o problema. Mas tem que ser favorável, não pode ser sem fé, não pode não ter fé nas palavras dos enfermeiros, os devotos, do médico supremo, do mestre espiritual, das prescrições dos médicos que entendem mesmo como se cura, que são as escrituras, Guru Shastra Sadhu. Tem que ouvir e seguir, assim cura a doença, fica livre da doença material. E de nenhuma outra maneira. Então isso aí é ser Shradi, credo, ter fé, e não Ashradi. Ashrada Dharma Purusha Dharma Sasya Parantapa Aprapyamani Vartante Mrityu Sansara Vartmani. Quem não tem fé no processo, quem não tem fé em Guru Shastra e Sadhu, nos devotos, nas escrituras, em Deus, por isso não segue, não executa o processo, como tem que ser executado, não toma o remédio, como tem que ser tomado, porque não acredita no médico, nem na bula, nem no remédio, em nada, nunca vai se curar, não vai sair do ciclo de nascimento e morte, da roda do Sansara, Mrityu Sansara Vartmani, vai ficar vida após vida experimentando as doenças materiais, o sofrimento material, nascimento, doença, velhice e morte. Não tem chance. Mas se ouvir e seguir, não importa o nascimento que teve, pode se tornar não só completamente curado, como também curar os outros, começar a curar outros doentes. Ser um médico competente também para erradicar a doença material que está erradicada no coração de todas as almas condicionadas que estão sofrendo nesse mundo. Deu para entender isso? Dá para entender? Tem lógica? É claro ou não é? Sim. Então, qualquer sacrifício, qualquer execução de sacrifício, que pesa sempre é se o devoto puro está sendo adorado adequadamente, porque é ele que vai entregar aquilo que a gente está fazendo para Krishna e Krishna aceita, das nossas mãos não, mas da mão dele sim. E isso vai tornando a gente também
transparente, vai dando transparência para a gente. Krishna vai começando a ver a gente, porque ele está vendo que a gente está sempre com alguém que ele sempre vê. Ele sempre vê o mestre espiritual. Aí ele fala, tem aquele ali está sempre junto com ele. Quem que é esse aí? E o mestre espiritual fala, esse aqui é o fulano, ele é muito bom, ele me ajuda muito, ele é muito interessado. Aí Krishna vai falando, poxa, realmente, não, ele vai começando a ficar íntimo de Krishna também, porque é muito íntimo, muito querido pelo mestre espiritual, muito dedicado. Krishna vê sempre ele do lado do mestre espiritual, Krishna está sempre vendo o mestre espiritual, Krishna começa a ver ele também, fala, olha, aquele ali, então é isso aí que o Bhagavatam fala. Sadhavo Hridayam Mahyam Sadhunam Hridayam Tuaham Madanyate Najananti Nahante Bioma Nagapi. Krishna parece esses devotos sempre me carregam no coração. Portanto, eu estou sempre no coração deles. Eu fico preso pelo amor deles e eu carrego eles sempre dentro do meu coração também. Essa é a minha recíproca com eles. Esses são os santos, Sadhavo Hridayam Maham. Sadhunam Hridayam Tuaham. Sempre me carregam no coração, sempre sou carregado no coração deles, estou sempre com eles. Não vem nada além de mim. São pessoas que estão completamente convictas de que a única solução é essa, está sempre se relacionando amorosamente com Deus, carregando Deus no coração. Eu também, eles não estão nem aí para essa energia ilusória, para essa confusão dessa existência cósmica material. Só vivem comigo, só pensam em mim, só vivem para mim. Eu não posso fazer outra coisa a não ser também só ver essas pessoas, só vejo essas pessoas no mundo. Não vejo mais ninguém, só vejo os meus devotos. Esse é o significado desse verso. Esclarece ou não? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Alguma pergunta? Para você não propor esse processo tão importante, tão fidedigno, e assim, a maioria das pessoas, assim, eu vejo, a gente está sempre se esforçando para distribuir livro no Sancta, elas rejeitam de uma forma como... E por que isso, assim? É devido a nós, devido a elas? Ou... É devido a nós. Prabhupada fala que ninguém pode dar o que não tem. Por que é a pureza e a força? Como você quer dar um processo para alguém que é um processo que nem você acredita, nem você segue fielmente, de maneira fidedigna? Que força você vai ter para passar isso? As almas estão precisando da misericórdia. A misericórdia é para ser dada. Mas a misericórdia só pode ser dada por alguém que está competente para dar a misericórdia. Kali Kaleira Yuga Dharma, Krishna Shaktivina, Krishna Jagya Sankirtana, Krishna Shaktivina Nahitari Pravardhana. Esse verso do Sri Chaitanya Charitamrita explica que só vai poder dar Krishna para alguém nessa era quem tiver Krishna, quem tiver empoderado por Krishna. Krishna só empodera quem realmente está executando o processo, tomando remédio, se curou mesmo a doença de maneira fidedigna. Ele não é doente mais, ele se curou. Não é? Você está doente, como é que você vai saudar e também curar outro doente? Você não é um hábil nadador, como é que você vai pular em pleno oceano e salvar quem está se afogando? Você não tem armas, nem habilidade para tirar quem está morrendo? Como é que você acha que pode fazer isso? E Krishna está no coração e vendo. Você não me engana, não. Você está me servindo, mas você tem outros desejos paralelos. Você está fazendo essa atividade, que é a mais elevada, mas não é a Haitukia para te radar. Não é com pureza, não é sem segundas intenções, com desejos pessoais. E
e eu reciproco na proporção da sua pureza. Por isso a pureza e a força. Então, quer sair para a rua e fazer sucesso? Execute o processo de maneira correta, corretíssima, sem falha. Quando você sair na rua, você nem precisa abordar as pessoas vão te ver e vão falar, olha que pessoa diferente ali, especial, está brilhando, deixa eu ver o que ela tem para falar. Como aconteceu com o Prabhupada, como aconteceu com o Sr. Chaitanya, tudo onde ele passava, como acontece com os devotos sinceros. Então, a gente só não faz uma pregação em grande proporção, porque a gente não tem força para isso. Por que não tem força? Porque não tem pureza. A pureza é a força. Então, quer ter força? Seja puro. Quer atrair todos os doentes e curar a doença de todo mundo? Seja são. Esteja você são. Porque senão, é mais ou menos aquela história, aquele exemplo que os materialistas aí falam. Ué, o sujo falando do imundo. O cego querendo salvar o cego. Não dá. E isso aí, além dessa realidade grosseira, ainda existe a realidade mística, sutil, verdadeira, que é Krishna no coração, só observando. Krishna é o Padastá no Mantachá, ele é o observador, a testemunha. E o outorgador? Ele está vendo, como que ele vai dar uma coisa que ele sabe que não é o que a gente está desejando? Como que ele vai dar? Então ele fala, você está querendo me dar, mas você não me tem. Como que você vai me dar? Você sai e fala, vou satisfazer todo mundo aqui agora. Puxa vida! Agora aqui nessa comunidade está todo mundo duro, eu vou ajudar essa turma aí a sair da miséria. Enfia a mão no bolso, mas não tem nada para tirar e dar. Não tem nada. Agora se você tem mesmo, você passa de helicóptero jogando. Haribô, pode pegar a misericórdia, pega aí. Aí todo mundo vai te dar proveito. Você tem para dar. Quem não tem, não pode dar. A pureza e a força. Todas as glórias sejam para Shila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.